Bom, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. E eu acho que foi tudo, né? Se você recebeu a notificação do YouTube, tá assistindo mais um Bate-Papo Mayhem, que agora virou Boteco Mayhem. E dessa vez a gente mudou nessa temporada, não sou mais só eu, e agora a gente tem vários convidados aqui, né? Então, diretamente do Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal, em busca da mediunidade nunca tida ou perdida, ou qualquer coisa. E dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Salve, galera. Se tem um assunto que eu gosto, é estado alterado de consciência. Também do Morte Súbita, diretamente, o irmão malvado do Teoria da Conspiração, Thiago Tamussauskas. Boa noite, pessoal. É mediunidade, estados alterados de consciência na prática mágica. Só aí tem umas 4 hashtags que todo mundo aqui gosta. E do Japão, diretamente da base do Monte Fuji, Robson Belli. Ohayou gozaimasu. Muito bem, pessoal. Vamos ficar sabendo um pouco mais e o que isso pode ter a ver com meditação budista, o Zen. Hoje, antes de apresentar então nosso convidado, também queria agradecer a Germânia da Eclésia Babylon. Tudo bom, Germana? Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade de trazer o Léo aqui para estar falando sobre esse tema, que é bastante interessante para a gente, né? Seja muito bem-vindo, Léo Martins. Como é que você está? Oi, pessoal, boa noite, valeu pelo convite, tudo certo? Pô, o pessoal que está acostumado, tá, a sua primeira vez aqui é que nem o Clube da Luta, se é a primeira vez, vai ter que lutar, né? Então, a primeira pergunta que a gente faz é como é que você chegou até aqui, cara? Qual que é a tua jornada, né? Você começou pequenininho, ia na igreja, né? Aqui, tirando o Robson, todo mundo aqui fazia, né, comunhão, essas paradas e tal, e aí 20 anos depois, o cara está fazendo doutorado e estudando pessoas com realidades diferentes. Eu não vou dar spoiler, não, mas o mestrado e doutorado desse cara é genial. Então, conta um pouquinho pra gente. Como é que é a tua história? Bom, eu nasci em Pedro Leopoldo, essa é uma parte importante, né? Uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma cidade, por um lado, muito urbana, mas, ao mesmo tempo, tem algumas características interioranas, né? O pessoal sabe, é a cidade natal do Chico Xavier. Então, eu cresci ouvindo histórias sobre mediunidade, sobre visão de fantasmas, sobre contatos com alienígenas, visão de lobisomens e criaturas assim. Eu pesquisei alguns casos de visão de lobisomem, de chupacabras, várias coisas que as pessoas relatavam naquele ambiente. Eu fui crescendo ouvindo isso e eu sempre fui muito curioso. Eu sou extremamente curioso, quase patologicamente curioso. Eu sou tão curioso que eu passo vergonha na rua. Então, às vezes eu passo no centro da cidade, tem uma fila de qualquer coisa. Eu pergunto para as pessoas na fila, eu paro na fila, essa fila é para quê? De tão curioso que eu sou, vai que é um negócio legal. Então, eu sou muito curioso. Imagina você crescer num ambiente desses, em que as pessoas relatam todo tipo de coisa estranha. Eu ficava me perguntando, será que isso é verdade? Não é? Será que essa pessoa tem algum problema mental? O que está acontecendo? Será que essas coisas existem? Será que essa pessoa está mentindo na minha cara? E aí eu fui crescendo nesse ambiente e eu comecei a fazer coisas por minha iniciativa, porque eu queria ver com os meus próprios olhos. Por exemplo, teve uma noite, se eu me estender muito, vocês me cortam, tá, gente? Teve uma noite, por exemplo, eu tinha mais ou menos, segundo meus parentes, eu tinha por volta de 6, 7 anos. Eu estava na casa de uma tia-avó, ali na região também, e tinha um casebre do lado que diziam que era assombrado. E eu queria ir lá, né? Porque o pessoal falava que via uma senhora que tinha morrido lá décadas antes de um ataque cardíaco. E eu queria ver a senhora, porque eu ia ver com os meus próprios olhos se esse negócio de fantasma era real. E minha mãe não deixou eu ir para o lugar. Por razões óbvias, né? Prego enferrujado, escorpião, qualquer coisa. Aí o que eu fiz? Esperei todo mundo dormir e mais ou menos umas 11 horas da noite eu pulei a janela da cozinha, porque eu não achei a chave para sair. Pulei a janela da cozinha e fiquei lá. Na minha cabeça eu fiquei a noite toda. Mas eu devo ter ficado umas 2 horas lá, sentado num toco, olhando ver se eu via o fantasma da mulher. E nada do fantasma, resolvi ir embora. Então, na hora que eu voltei, pulei de volta a janela da cozinha, derrubei as panelas, foi o caos danado, todo mundo acordou, apanhei, fiquei de castigo, não vi o fantasma. Então, eu sempre fui me metendo nessas situações porque, caramba, eu quero ver. Se existe um negócio, eu quero saber. Não quero ficar só na crença vazia, na crença terceirizada, vinda de outras pessoas. Era muito religioso, então eu cresci no catolicismo e eu mergulhei fundo pela mesma razão, exatamente o mesmo motivo. Né? Se existem essas coisas extraordinárias, como milagres, Deus, Espírito Santo,
eu quero ter o contato mais próximo possível com esse negócio. Eu não quero só acreditar porque tem alguém falando. Então, eu queria até ser padre, lá pelos meus... mais ou menos a mesma idade, assim. E até os 10 anos, por aí, eu falei, não, eu quero ser padre porque eu não quero só acreditar na palavra do padre lá, eu quero ter o conhecimento que ele tem para eu poder julgar por mim mesmo. Só que aí eu fiquei sabendo do negócio do celibato que tinha, eu falei, esse negócio não vai rolar, não é legal, eu já gostava das menininhas na escola, então eu já vi que não ia dar certo, esse negócio de celibato, e eu acabei me afastando mais ainda da religião. Mas essa curiosidade, ela continua me movimentando, né? Eu sempre fui atrás, sempre li tudo que eu pudesse ler sobre o assunto. Mais ou menos com os meus 15 anos, eu criei um grupo lá na minha cidade, que era o GUPEL, Grupo Ufológico de Pedro Leopoldo. Tem gente aqui que já foi entrevistada. E era uma coisa assim, totalmente artesanal, não tinha método científico nenhum, não tinha rigor nenhum, mas eu queria entender o que estava acontecendo, na mesma lógica da criança que eu era. Então eu entrevistava as pessoas sem nenhum critério, filmava, tenho vídeos ainda lá na minha casa de eu, adolescente, entrevistando as pessoas, perguntando o que elas viram, o que deixaram de ver. Eu me concentrava um pouquinho mais nos relatos ligados a supostos extraterrestres, porque supostamente seria mais fácil verificar. Porque vai que o suposto disco voador deixou uma marca lá no chão, queimado, vai que a pessoa que supostamente foi abduzida tinha um chip, alguma coisa. Então, na minha cabeça inocente, eu achava que era mais fácil demonstrar o caráter extraordinário daquilo numa coisa mais concreta, que era supostamente os contatos com alienígenas, do que um fantasma, um demônio que apareceria ou desapareceria sem deixar vestígios, supostamente. Apesar de que a gente sabe dos relatos, né, da coisa de ectoplasma e todas as outras coisas. Mas eu fui para esse lado, então, artesanal, investigando relatos, coletando relatos, e rapidamente eu entendi que é muito mais difícil ter esse elemento comprovatório que ia satisfazer minha curiosidade do que eu achei que fosse. É muito mais difícil conseguir um vestígio físico que fosse muito convincente, ou conseguir algum artefato supostamente na pele da pessoa que de fato é extraordinário, enfim. O que eu tinha quase 100% das vezes era o testemunho. Eram pessoas falando que coisas tinham acontecido com elas. E aí, rapidamente, eu entendi que se eu quisesse satisfazer a minha curiosidade, o caminho mais promissor era entender o testemunho, era entender as pessoas, porque 99,9% da matéria-prima que eu tinha sobre o assunto eram relatos. Né? E aí, esse foi um dos motivos, embora não o único, para eu estudar psicologia. Porque eu queria entender os relatos, queria entender a subjetividade, queria entender a saúde mental. Será que esse pessoal todo tem transtornos mentais? Será que dá para reconhecer? Dá para distinguir um médium de uma pessoa que só tem uma esquizofrenia e está vendo coisa, ouvindo coisa? Eu tinha todas essas curiosidades e eu falei, não, tem que fazer psicologia para entender. Foi aí que eu mergulhei de cabeça. Eu tinha um interesse muito grande em hipnose também, né, estados alterados de consciência, ayahuasca, todas essas coisas. Falei, cara, psicologia para mim. Porque a gente até conversou um pouco aqui antes de começar, né? Tem vários caminhos possíveis para a gente sanar essas curiosidades ou para a gente tentar. Um deles é a ciência, e foi o caminho que eu escolhi. Para mim, fazia mais sentido. Então, eu me formei em psicologia, só que se tiver alguém aqui assistindo a gente que faz psicologia ou já fez, provavelmente vai se identificar comigo na ideia de que a gente vê muito pouco sobre essas coisas na faculdade. Quem está de fora pode imaginar, deve falar muito sobre isso na faculdade de psicologia. Quase nada. Hoje em dia, eu como professor falo bastante, dou matéria sobre isso e tal, mas, cara, eu saí muito decepcionado da graduação. Eu estudava muito por minha conta. Né? Eu pegava nas matérias ali o que tinha de relevante em relação àquilo e eu deitava o cabelo mesmo para estudar. Eu já tinha até desistido da ideia de aprofundar isso muito depois que eu me formei, né? A vida bate na porta, os boletos. Então, eu fui trabalhar, né? Abri consultório, trabalhei em outras coisas de psicologia, até que eu descobri, na Universidade de São Paulo, um laboratório que só estuda essas coisas. Alegações humanas extraordinárias. Então, visão de fantasma, possessão demoníaca, magia, todas essas coisas do ponto de vista psicológico. Eu falei, cara, é isso. Né? Então, fui fazer mestrado, passei no processo seletivo lá, fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, depois fiz o pós-doutorado e me tornei professor colaborador lá no Instituto de Psicologia da USP, que é onde eu estou alocado hoje. Eu trabalho lá na USP, sou orientador de mestrado e doutorado, só sobre esses assuntos. Então, todo mundo que é orientado por mim estuda coisas bizarras também, a ideia é multiplicar isso. Né? Então, hoje eu sou um cientista dedicado ao estudo desses temas bizarros. Então, essa foi minha porta de entrada e nós estamos aí até hoje. É mais ocultista que 90% dos ocultistas da internet, né? Cara, que sensacional isso. Estou aqui de queixo caído pelos teus estudos aí, muito interessante.
Nó. Assim, eu já estou pensando em um monte de perguntas. A primeira coisa assim, que me vem à cabeça, sem ser o advogado do diabo, separar as coisas. O que é esquizofrenia? O que é mediunidade? O que é hipnose? Essas coisas vão, desculpa, mas colocar tudo em caixinha para a gente poder entender. Essa conversa vai muito longe, mas falando de forma simples e rápida, existem critérios razoáveis para a gente reconhecer o que seria um transtorno mental do que não seria. Porque quando a gente fala mediunidade, você está colocando no pacote 1 milhão de coisas, né? Inclusive coisas cientificamente não verificáveis, pelo menos a princípio. Então, a pergunta talvez mais fácil de se fazer cientificamente, pelo menos para começar, é como distinguir transtornos mentais de experiências religiosas saudáveis. E aí, se essa experiência religiosa saudável se deve a Deus, ao sobrenatural, ou a propriedades humanas saudáveis do cérebro, enfim, isso é uma segunda discussão. Então, acho que a primeira base da discussão é essa. Nós estamos lidando com vozes na cabeça da pessoa porque ela tem uma esquizofrenia, ou isso é alguma outra coisa, mas que não é patológica. Nessa primeira distinção, a gente tem alguns critérios que as pesquisas mostram, são basicamente 9 critérios, se a gente for resumir todos eles, a gente chega a 9. Tem 9 coisas que a gente tem que olhar e se, dependendo da direção que vai nesses 9 critérios, você consegue falar com uma segurança bastante razoável se a pessoa tem um transtorno mental e tudo aquilo que ela está falando de Deus, ou de mediunidade, de espírito, ou de ETs, vai para o pacote do transtorno mental, ou se vai para o pacote do seja lá o que for, não é transtorno mental. Né? Não vou alongar muito. Eu ia te pedir para você falar um pouquinho dessas partes, porque muita gente que procura a gente e está acompanhando e tal, às vezes o cara acha que tem mediunidade, todo mundo que é médium que eu conheço, nesses 25 anos, já passou algum tempo que ele olhou e falou assim, será que eu sou louco? Então, como é que a pessoa que está, tipo, escutou voz ou alguma coisa, ela pode fazer uma primeira etapa, assim, falar assim, eu sou louco ou eu tenho alguma coisa diferente? Então, como eu sou da psicologia, eu vou ser chato nesse ponto, né? Eu só tenho receio de estimular as pessoas a fazer um autodiagnóstico. Né? Isso é complicado, não se deve fazer, né? Diagnóstico é para profissional. Mas tem algumas coisas que talvez possam movimentar essa pessoa para ela pensar se ela deve procurar ajuda ou não. Né? Falar, talvez tenha um negócio aqui que eu tenha que olhar com mais cuidado, ou então não, acho que está super de boa e tal. Então, não quero que as pessoas se diagnostiquem, mas talvez eu possa ajudar um pouco com esses critérios para as pessoas terem uma noção inicial e tomar um curso de ação. Né? O principal critério, a gente não olha nenhum deles sozinho, tá, gente? Então, vou falar de alguns critérios, mas nenhum deles sozinho dá conta. Você tem que olhar todos. O primeiro e mais importante que sugere transtorno mental é sofrimento persistente. Se essas experiências estão ligadas a sofrimento persistente, a pessoa fica angustiada, a pessoa fica com a cabeça meio confusa, isso já aponta para o lado do transtorno. É tranquilo você ter sofrimento no começo, porque o negócio está começando a acontecer, você não sabe direito o que é, as pessoas falam que isso tem a ver com loucura, aí você fica meio na dúvida. Um ótimo exemplo que eu sempre uso nas aulas é o filme Sexto Sentido. Então, se alguém não viu o Sexto Sentido aí, gente, spoiler de um filme com mais de 20 anos não é spoiler, né? Diz que tem essa regra, não sei se vocês já ouviram. O filme tem mais de 20 anos não é mais spoiler. Então, o menino do Sexto Sentido, ele mostra esses critérios muito facilmente. Porque no começo do filme, ele está angustiado, né? Ele fica lá sozinho na igreja, brincando com os bonequinhos, fica com medo das coisas que ele está vendo. Mas no final do filme, ele já está até conversando com os fantasmas. Né? Então, pode ter essa angústia no começo e ela progredir naturalmente conforme a pessoa vai acumulando vivências para uma certa tranquilidade, ou às vezes nem isso, nem essa angústia inicial tem, porque às vezes o contexto social explica, a pessoa cresce num ambiente religioso e as pessoas vão falando, não, isso daí é mediunidade, não, isso daí é dom do Espírito Santo. E às vezes essa explicação já é suficiente para a pessoa ficar de boa, né? Então, sofrimento persistente, Desculpa, mas por outro lado, se a pessoa está num contexto religioso que demoniza essa experiência dela, isso acaba piorando a situação, né? E aí mesmo esse transtorno acaba virando. Com certeza. Quando a gente fala de transtorno mental, tá vendo que os assuntos vão ramificando em outros, né? Quando a gente fala de transtorno mental, não necessariamente nós estamos falando de transtorno de base, ou seja, um transtorno que é o alicerce para aquela experiência. A experiência pode começar saudável e por conta de uma série de fatores, por exemplo, a demonização da experiência dela, aquilo pode ramificar para um transtorno. Então, o transtorno pode estar numa ponta ou na outra. Eu estou olhando todos esses casos aqui, desses critérios, mas a causa do transtorno... A causa do transtorno podem ser muitas, a depender do que a gente está falando.
Mas o primeiro critério, então, que a gente olha é sofrimento persistente. O segundo critério que a gente olha são os prejuízos sociais e ocupacionais que a pessoa pode ter. Então, quando a pessoa está tendo um surto psicótico, ela não consegue trabalhar, ela não consegue bater um papo numa relação assim saudável com um amigo, com uma namorada, a pessoa não consegue se concentrar para estudar. É um negócio extremamente disruptivo, incômodo, atrapalha mesmo. Enquanto que a pessoa que tem essas experiências, mas é saudável, ela tipicamente consegue administrar. Você não vê a pessoa, por exemplo, que é um médium experiente no centro espírita e que é mentalmente saudável, você não vê ele, tipo, sei lá, tem que estudar para o concurso e ele fica assim com supostos espíritos, ou cala a boca, que eu estou estudando. Ai, meu Deus, não estou aguentando mais essas vozes na minha cabeça. É uma coisa mais tranquila de se administrar. A pessoa consegue viver a vida dela com uma competência razoavelmente boa. Tanto é que, eu não vou dizer necessariamente na maioria das vezes, porque teria que fazer uma pesquisa mais ampla para saber se é na maioria, mas muitas vezes, para a pessoa ter uma experiência de cunho mediúnico, independente de onde venham as vozes, há uma preparação. Né? A gente pode imaginar qualquer coisa. Lá no candomblé, a pessoa não vira no santo, tá no supermercado e ela vira no santo. Ou então, um médium espírita, ele está lá no ônibus, ele começa a psicografar no banco do ônibus. É uma coisa que tem uma preparação para aquilo acontecer, então não vai te atrapalhar tipicamente, pode excepcionalmente atrapalhar, mas tipicamente não vai atrapalhar você de fazer as coisas, não vai te atrapalhar de namorar, de trabalhar, nada disso. Então, prejuízos sociais e ocupacionais, quando eles acontecem com frequência, é uma outra coisa que pode indicar uma patologia. E aí tem vários. Um que você mencionou, Marcelo, é atitude crítica. Pessoas que têm um transtorno mental do tipo aí dos transtornos psicóticos, né, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, essa família toda, durante o surto psicótico, o senso crítico vai para o espaço. É um negócio que na psiquiatria é chamado de certeza psicótica. A pessoa tem certeza que está rolando. Ela tem certeza que a voz é real e que é o, sei lá o quê, é o satélite de TV da Rede Globo que está tentando colocar palavras na cabeça dela. Ela tem certeza. Então, quando a pessoa fala, será que eu estou ficando louco? Isso já é uma coisa sugestiva de saúde mental. Porque o senso crítico está preservado. Ela sabe que, caramba, isso não é muito normal de acontecer, né? Isso pode ser coisa da minha cabeça. Lembrando que você tem que olhar todos os critérios juntos. Mas esse é um dos que a gente olha, atitude crítica preservada. E aí as pessoas vivem me procurando vários casos supostamente paranormais, sobrenaturais, que eu pesquisei ao longo dos anos, chegaram a mim por causa disso. A pessoa fala, Léo, olha, acontece um negócio comigo, eu não sei se eu sou doido, e eu sei que você é psicólogo e tal, você mexe com isso. Sabe? Então esse senso crítico já traz as pessoas para mim de forma que a grande maioria das pessoas que eu pesquisei ao longo dos anos, independente de onde vem a experiência dela, é mentalmente saudável. Esse é mais um dos critérios. Compatibilidade cultural com o contexto da pessoa. Então, se naquele contexto cultural dela, na religião dela, no país dela, seja lá onde for, é esperado que certas coisas aconteçam, e se acontece com ela de forma muito parecida com o que aquele contexto preconiza, isso já é um possível indicador de saúde mental. Porque o transtorno mental, a psicose, enfim, os surtos, eles são idiosincrásicos, eles são individuais, eles são peculiares da pessoa. Vou dar um exemplo. Vou contar um caso aqui, vai. Eu vou mudar alguns dados para não identificar a pessoa. Tem um sujeito que ele é bastante bem resolvido na profissão dele, um profissional de sucesso, tudo certinho. Então, aqueles critérios que eu falei já não acontecem com essa pessoa, né? Sofrimento persistente, tá tudo certo, o sujeito trabalha bem, ganha bem, tem família, tem namorado, tá tudo certo. E aí, ele me procurou falando que tinha acontecido um negócio com ele. Que ele tinha, numa noite dessas, acordado com seu cabelo sendo puxado para trás. Aí ele acordou achando aquilo estranho, o quarto dele estaria inundado por uma luz azul, e que ao redor da cama, 3 ou 4 seres de baixa estatura, e que esses seres estavam fazendo ele flutuar em direção ao teto, e vou resumir a história, porque a história é longa. Ele flutuou em direção ao teto, chegou lá numa luz no céu, extraíram sêmen dele, várias coisas, uma mangueira colocada no genital dele para sugar fluidos e coisas assim. E ele acredita hoje que ele tem um filho que foi gerado por esse processo e que esse filho vive lá no espaço, que os ETs o usaram, né, como cobaia para isso. E profissionais de saúde que conheceram essa pessoa antes falaram assim, não, isso é logicamente um transtorno mental, né? Da mesma forma que a pessoa fala que é Jesus ou qualquer coisa assim. Só que se você for olhar no contexto cultural muito específico, que a gente chama de ufologia, isso tudo é normal. Qualquer livro de ufologia que você pegar dos anos 90 para frente, vai estar cheio de relatos de abdução,
de extração de óvulos e de sêmen, de produção de fetos híbridos, toda essa coisa. Então, se você está nesse meio, como essa pessoa que eu estou dizendo está, isso é normal e esperado. Então, já não Segue é um mais... roteiro, né? Tem um roteiro, tem aquilo que é esperado de acontecer, né? Então, já não é mais aquela coisa idiosincrásica, individual, como você falar que você é Jesus e que o anticristo é a Rede Globo, e tem uns satélites lá que ficam passando na sua cabeça e tentando colocar pensamentos na sua cabeça para te desviar da sua missão. Entende? Eu inventei um roteiro aqui agora, mas que é um roteiro altamente bizarro e individual. É difícil encontrar um grupo que fala, não, você é Jesus mesmo, e a Rede Globo está colocando pensamentos na sua cabeça e tal. Se tiver, aí a gente já tem um elemento contextual aí, para enfraquecer o caráter individual daquelas ideias. Mas a gente tem que fazer um dever de casa muito grande de quando pega uma pessoa, quando está conversando com alguém que fala coisas muito bizarras, de falar, não, tá, vamos ver quais são os contextos que essa pessoa bebe, né? Qual é a água que essa pessoa bebe, de onde que ela está vindo, de onde que ela pode ter tirado essas coisas. E aí muito do que a gente acha esquisito tá validado no contexto. Né? Então tem esse critério, tem vários. Então, assim, a gente pode ficar falando aqui até amanhã, não sei se interessa. Mas tem mais alguns critérios aí. Não sei se vocês querem que eu vá para esse lado ou não. Eu tô, assim, com uma curiosidade. Eu vivo escutando já há muito tempo que nos sanatórios estão cheios de médiums, não sei se isso é lenda urbana, que estão sendo tratados como se fosse doido, mas na verdade eles são médiums. Isso chega a ser realidade? Como que é? Então, hoje em dia, tem vários pontos aí, né? Historicamente, essa frase tem algum sentido, mas cada vez menos. Porque, para começar, né, a luta antimanicomial esvaziou essa noção de sanatório. Né? Então, cada vez menos há leitos de internação psiquiátricos, ainda mais de forma fechada e tal. Mas se a gente voltar historicamente, lá no século XIX, isso era super normal, né? Quando a gente pensa, por exemplo, lá na França, o Charcot, com as histéricas dele, internadas lá e tinha uns procedimentos muito bizarros. Esse é um dos pilares, inclusive, da história da hipnose e tal, das técnicas para lidar com esse tipo de coisa. Bastava a pessoa falar coisas esquisitas que ela era internada. Isso até bem pouco tempo atrás estava valendo, bem poucas décadas atrás ainda valia essa ideia de que falou coisa estranha, isso é um forte indicativo de transtorno mental. Tem uma professora, colega minha, que infelizmente caiu nessa, para vocês verem o tanto que isso é atual, estava dando uma supervisão de estágio, não vou falar instituição, já que foi nem nada, mas estava dando supervisão de estágio, e aí uma das alunas do último período, né, de psicologia falou que a paciente dela tinha dito que era médium, que ela via e ouvia espíritos. E a professora falou, beleza, já sabemos que é psicótico. Não, né? Pelo amor de Deus. Então a gente está falando aqui que, independente do sobrenatural existir ou não, experiências incomuns podem ter origem saudável, como na grande maioria das vezes é mesmo. Então, confusões diagnósticas existem. As pessoas vão ser cada vez menos internadas por causa disso, porque a cultura está mudando, a cultura médica, psiquiátrica, psicológica está mudando em relação à internação. Mas que existem muitas confusões de diagnóstico, existem. Conheço casos de pessoas que relataram abduções por alienígenas e foram medicadas, medicação antipsicótica, isso fez um mal danado para a pessoa. Aí sim a pessoa começou a ter problema, né? Porque a vida dela está toda organizada e tal. Ela só falou, olha, acontece um negócio esquisito comigo. Uma vez por mês aparecem uns carinhas lá no meu quarto e me levam. Ela começou a tomar medicação antipsicótica e aí ela começou a ter problema. Pensamento desorganizado, de angústia, de insônia, um monte de problemas. Né? Então, sim e não. Né? A coisa da internação, menos, muito menos, mas a confusão diagnóstica ainda existe. Por isso que eu sempre falo, eu sempre dou matéria, falo desses critérios diagnósticos, que eu estou formando psicólogos, né? E colegas psiquiatras, enfim. Então, as pessoas têm que saber dessas pesquisas e muitos não sabem. Então, em termos leigos, a gente pode dizer que se essa relação com a mediunidade está sendo problemática, é quase como se fosse um relacionamento abusivo. Aí a pessoa precisa procurar ajuda. Então, de novo, né? Tentar não fechar diagnóstico de forma não profissional. Mas para saber quando é que a pessoa procura alguma ajuda. Sim. Então, isso vale para outras áreas da vida também, né? Da mesma forma como um relacionamento normal com a sua parceira e seu parceiro. Se o negócio está causando mais sofrimento do que sendo bom, pode ser bom você procurar uma psicoterapia. Se essas experiências estranhas também começarem a perturbar, sim. Inclusive, de novo, é o que a gente vê no Sexto Sentido, né? Quem que ajudou o menininho a lidar com essas coisas todas? Os psicólogos, né? O psicólogo, colega meu lá do filme. Então, não é papel do clínico, do psicólogo, do psiquiatra questionar a veracidade da experiência. O que a gente tem que questionar é se está fazendo bem ou se está fazendo mal.
E se a pessoa consegue integrar aquilo na vida dela de forma saudável, ela pode viver o resto da vida ouvindo vozes, vendo coisas, e isso ser perfeitamente saudável, que é o que a gente vê no filme. No filme, é claro que, no fim das contas, é fantasma mesmo. Do ponto de vista da ciência, a gente não pode afirmar isso, mas pode afirmar que, seja lá o que for, é tranquilo, é saudável, vida que segue, vai acreditar no que você quiser e viver sua vida em paz aí. Desde que não cause esse sofrimento, essas coisas todas. Mas tem outros critérios, tá? Eu abordei alguns, mas tem mais. Eu lembro que no comecinho do Teoria, quando eu tinha alunos, né, que a gente dava o curso de cabala e tal, ele sempre levava no terreiro. E aí o pessoal assistia aquilo e eu falava assim, cara, é o seguinte, eu chamava de 3 estágios, né? Então o primeiro estágio do cético é olhar para aquele terreiro acontecendo e falar assim, cara, isso aí é um circo. Né? O cara lá tá fingindo que é um herê, tá passando Coca-Cola na cara, o outro finge que é um Exu e tal. E não tem como convencer o cara que é cético de que daquilo ali não é um circo, né? Como é que você convence que o cara está realmente incorporado ou que ele é um charlatão? Acho que seria esse o primeiro passo, né? E aí o segundo passo seria você ver se o cara tem um transtorno, que foi meio que aconteceu comigo. Eu tinha um monte de amigos que incorporaram minha vida inteira e eu ficava naquela dúvida e falava assim, será que esse cara tá realmente tendo um contato com alguma entidade, um espírito, etc e tal? Ou o cara tá louco, né? E aí você conversando com a pessoa, você vai vendo que ela vai tendo experiências diferentes, a gramática é diferente, o jeito de falar é diferente, o vocabulário muda. Tem algum tipo de estudo que foi feito a respeito disso? Cara que fala outra língua, por exemplo. Tem muita coisa, cara. E lembrando só que não só essas duas possibilidades, tá? Porque a gente normalmente pensa, né, que ou é transtorno mental ou é verdade. Ou é transtorno mental ou a pessoa está tendo contato com espíritos, com alienígenas mesmo. Existem várias outras possibilidades no meio do caminho, como, por exemplo, essas experiências serem geradas pelo cérebro, só que um cérebro saudável. Essa é uma possibilidade que tem muita coisa também que a gente poderia falar. Mas tem pesquisa, sim, dá para a gente entender que algo diferente está acontecendo, por exemplo, com as pesquisas usando ressonância magnética funcional, né, e eletroencefalograma. A gente consegue ver que a pessoa entra em estados diferenciados de consciência durante a mediunidade, por exemplo, durante a psicografia. Fazer com religiões de matriz mista ou religiões de matriz africana é um pouco mais difícil porque a pessoa está se mexendo, né, durante a dança e tal. Então tem muito mais pesquisas com médiuns espíritas. Deixa o cara lá psicografar, ele fica lá quietinho, com os fios na cabeça, ou então dentro do equipamento, e ele incorpora, seja lá o que for. Começa a psicografar, começa a fazer psicofonia, seja lá o que for. Aí a gente vê que o funcionamento cerebral muda drasticamente em médiums experientes. Tem uma diferença. Médiums inexperientes muda quase nada. Médiums experientes, o cara que está há mais de 10, 20 anos como médium espírita, muda. O cérebro do cara muda. Então você consegue dizer que tem uma assinatura neurológica de que algo diferente está acontecendo de fato. Por exemplo, uma das coisas que a gente percebe em médiums experientes é que o córtex pré-frontal, é a parte que fica bem aqui, no alto da testa, ela veste com várias coisas, né? Uma área que tem várias funções, mas uma delas é a área mais responsável por essa coisa do ponderamento racional, do autocontrole, de julgamento e tal. Nos médiums experientes, na hora que ele está psicografando, por exemplo, essa área é praticamente desativada. Tipo, ela dorme, ela apaga. O que é muito bizarro, né? Do ponto de vista mais inicial, de você olhar aquilo, a pessoa está lá escrevendo coisas aparentemente complexas, concatenadas, que tem um sentido, mas o córtex pré-frontal dela está off. Enquanto você vê, por exemplo, em médiums inexperientes, o cara acabou de chegar, tem 1 ano que ele psicografa, 2 anos, o córtex pré-frontal está trabalhando, o que sugere que ele está fazendo um esforço consciente, pelo menos em parte, para escrever aquilo, ou pelo menos está julgando o que está acontecendo. Ele lê e fala assim, esse negócio aqui não sei, será que tá bom isso aqui? Será que não tá? À medida que ele vai adquirindo experiência naquilo, o negócio vai passando, o córtex pré-frontal relaxa, esquece, e o negócio vai só no automático. Então, córtex motor, córtex visual, isso tudo funciona bem. Sistema límbico funciona bem, mas o pré-frontal vai para o espaço. O que isso sugere? Que o funcionamento cerebral dela mudou, então ela está experimentando um estado diferenciado de consciência, sim, você consegue ver em tempo real o negócio acontecendo, e que não é algo racional, pelo menos no sentido consciente. Então, quando o médium volta falando que, eu lembro mais ou menos do que aconteceu, ou então, eu até lembro, mas eu não tive o menor controle, faz sentido com o que a gente está vendo no funcionamento cerebral dela. Ou seja, não é mero fingimento. Na grande maioria das vezes, não é mero fingimento. O que não quer dizer que é necessariamente um espírito. A gente sabe, por exemplo, que por treino,
por aquisição de hábito, você consegue fazer várias coisas assim no piloto automático. Vou dar um exemplo cotidiano que é mais simples, tá? Não estou falando que esse exemplo equivale 100% a ser um médium psicografa, mas só para entender a lógica. Quando você aprende a dirigir, o seu pré-frontal está ali o tempo todo trabalhando, porque você tem que lembrar qual é o pedal que você tem que pôr, você tem que fazer a marcha certinho, você fica com medo, julgando, será que eu estou fazendo direito? Meu Deus, o que será que vai acontecer? Depois de 10 anos de carteira, você não pensa mais para dirigir. Né? Então, assim, o cérebro humano ele é capaz de automatizar tarefas complexas. E à medida que isso vai acontecendo, o pré-frontal vai sendo deixado para lá, pelo menos em relação a essa tarefa. Vai ficando automático. Então, a grande discussão é, isso é suficiente? O cérebro sozinho é suficiente para produzir essas coisas num nível mais automático? Tem toda uma discussão que a gente pode se aprofundar nela. Mas eu só estou querendo até aqui defender esse ponto de que, sim, a pessoa está experimentando um estado diferenciado mesmo, não é mero fingimento, pelo menos na grande maioria das vezes. É claro que o pessoal pode fingir, tem gente que finge as coisas, óbvio, mas os dados mostram que muita gente não finge. Essa experiência que você me falou, acho que é a coisa mais fantástica que a gente escutou aqui, porque é nosso sonho, é tipo pegar a ciência e testar essa galera e ver se tem ou não tem, né? Acho que essa é a grande curiosidade. Acho que tanto eu como o Thiago, o Robson Ulisses, em relação aos anjos enoquianos e tal, sempre foi a nossa curiosidade de falar assim, porra, tem ou não tem alguma coisa além, né? É o cérebro do cara. Como é que você pode pegar um taxista, por exemplo, o cara tem até a 4ª série, aí o cara incorpora lá o doutor, não sei o quê, e o cara pega e fala alemão fluente. Aí, na época, a gente levou uma professora de alemão para conversar com o médium para testar o cara. E aí ela virou e falou, o alemão desse cara é perfeito. Foi o ponto de vista na minha vida, pelo menos, que eu virei e falei, cara, eu preciso entender isso. Porque se for um negócio da psicologia, eu também quero aprender alemão sem precisar estudar. E foi um ponto, assim, para mim foi muito importante, porque eu falei assim, cara, como é que o cara está falando uma língua que ele não tem nenhum contato, ele não tem nenhuma experiência, não tem filme, não é algo que você vê na televisão, e de repente o cara incorpora lá e fala fluente, e a gente trouxe. Na época a gente fazia umas experiências científicas bem nas coxas, assim, tipo, tinha um amigo nosso que tinha um bafômetro, então a gente costumava ir no terreiro e aí media, ficava um cara lá incorporando, outro cara na assistência, dosando, tomava igual, depois media os dois, aí a gente via que ali, testado, o médium não estava bêbado. Então são Tem coisas um assim, livro claro, você não que fala consegue provar nada, né? Mas é um negócio científico, né? Tem um livro que chama Universo Holográfico, que fala de experiências anômalas e tal, e numa certa altura ele comenta sobre pessoas com múltiplas personalidades. E num dos casos que ele conta, está documentado lá, que é verdade, a gente não tem como saber, mas diz que tem casos de gente com múltiplas personalidades que uma das personalidades tem alergias que a outra não tem. Ou que a dose de anestesia tem que ser diferente se for uma criança ou se for um adulto. É muito estranho, porque não é só a mente, né? A própria forma como o corpo funciona pode ser alterada. Do ponto de vista científico, isso é esperado. E que aquilo que a gente chama de mente tem a correspondência no corpo muito imediata. Então, coisas como alergia e tal, não é completamente surpreendente que um fenômeno mental como uma personalidade, por exemplo, diferente da outra, vai gerar repercussões no corpo, isso é esperado. Mas, de fato, tem esses dados, tem pesquisa sobre isso, e é bem legal. A gente consegue, por hipnose, produzir alguns desses fenômenos, inclusive. Então, por exemplo, pessoas altamente hipnotizáveis, você consegue, assim, não que você devesse fazer isso, tá? Não deve. Mas tinha umas pesquisas muito bizarras, né, em décadas passadas, quando não tinha comitê de ética e essas coisas. Dá para você fazer coisas do tipo hipnotizar uma pessoa e falar com ela, quando ela está em transe profundo, algo do tipo, eu vou encostar em você agora um ferro em brasa. Na verdade, você encosta o dedo. Eu vou te encostar agora um ferro em brasa. Você encosta, a pessoa grita e tira o braço e fica um vergão no braço dela. Quem produziu esse vergão? Ela mesma. Né? Aquilo que a gente chama de psicossomática. Então, você consegue produzir no seu corpo efeitos que vêm da sua cabeça. A gente não sabe até onde isso vai, qual é o limite disso. Mas, de fato, tem registro disso, de personalidades diferentes da mesma pessoa terem, uma tem alergia, outra não tem, e outras coisas assim. Tem muita pesquisa interessante nessa área. E tem alguma pesquisa científica que, digamos assim, consegue induzir esses estados que a gente trata como mediunidade? Ah, sim, a gente faz muito isso. Só que tem uma série de fatores delicados, né, gente? Tudo que a gente vai fazer
tem o lado ético. Então, não dá para a gente sair atropelando as coisas como se fazia em décadas passadas. O que a gente faz normalmente é pegar pessoas que já são médiums ou qualquer coisa assim e, com a colaboração dela, fazer o que tem que fazer, medir o que tem que medir, quando ela, por vontade própria, entra nesses estados. Né? É o que normalmente se faz. Mas vou dar só um exemplo de que dá para induzir experiências ditas espirituais, inclusive de forma a sugerir que o cérebro tem um papel muito grande nisso. Um neurocientista canadense chamado Michael Persinger, ele morreu recentemente, inclusive, ele foi o pioneiro disso e agora tem várias pesquisas continuando esse trabalho inicial dele. Ele fundou uma área que às vezes é chamada de neuroteologia, tentando entender como que o cérebro pode produzir experiências religiosas. Se vocês jogarem depois aí no Google a expressão capacete de Deus, ou em inglês God Helmet, vocês vão ver um capacete que parece aquele capacete de futebol americano, só que cheio de eletrodos, né? E ele colocava nos seus voluntários e ativava certas áreas do cérebro alternadamente, ou às vezes não ativava nenhuma, para ver a reação das pessoas. E, resumindo muito a ópera, ele notou que o lobo temporal esquerdo, ele fica bem aqui em cima da orelha, é uma parte do cérebro que dá essa voltinha aqui, ela tem uma relação muito forte com experiências ditas espirituais. Então, quando você estimula essa área em laboratório, o pessoal vê coisa, o pessoal ouve coisa, tem sensação de uma presença, que aí ela pode atribuir essa presença a Deus, a alienígena, seja lá o que for. Algumas pessoas têm experiências fora do corpo. Então, o Persinger e outros neurocientistas passaram a defender a ideia de que o cérebro como um todo, mas com um pouco de ênfase, o lobo temporal esquerdo, tem um papel muito forte nessas experiências, inclusive de forma espontânea. O fato de você fazer isso em laboratório te dá um certo controle de perceber que aquela área é importante e tal. Mas isso pode acontecer espontaneamente. Vou dar um exemplo da ficção que todo mundo conhece. De novo, spoiler de filme que tem mais de 20 anos, então, azar. Tem um filme do John Travolta chamado Fenômeno. Não sei se vocês já viram esse filme. Ele vê uma luz no céu e ele começa a profetizar coisas, ver coisas e tal. E no final do filme você descobre que ele tem um tumor no lobo temporal esquerdo, que está produzindo essas experiências. Então, tumores podem produzir experiências desse tipo. A epilepsia, se der descarga, as descargas no lugar certo, por exemplo, no lobo temporal esquerdo. Isso quer dizer que todas as experiências têm essa mesma explicação? Não. É um fenômeno guarda-chuva. Tem várias coisas que cabem nesse guarda-chuva. Várias coisas podem causar vozes, várias coisas podem causar experiência fora do corpo, mas uma delas, pelo menos que a gente sabe, é estimulação de certas áreas cerebrais com ênfase nessa. Legal. Porque uma discussão que sempre tem é se o médium nasce ou se ele pode ser treinado, né? Sim. Já ouvi várias opiniões diferentes sobre isso, e é interessante saber o que a ciência diz. Então, tem pesquisa sobre isso também. A gente sabe várias coisas. Existem certas características que são da pessoa. Vamos fazer aqui uma comparação com traços de personalidade, coisas que a pessoa vai desenvolvendo desde criança e passa pela adolescência e ela desenvolve, que torna mais provável que ela tenha experiências estranhas. E aí, se essa característica casa com um ambiente que estimula isso, por exemplo, viver num país como o Brasil, que tem muito centro espírita, ou tem muito ilê de candomblé, enfim, isso tudo vai aumentando a chance disso acontecer. Só que, ao mesmo tempo, quando as pessoas têm um pouquinho menos dessa característica, isso não quer dizer que ela está desligada dessa possibilidade. Não é uma chavinha que é on-off. É uma gradação, é uma régua. Né? Uma dessas características, por exemplo, a gente chama de transliminaridade. O nome é esquisito, mas é fácil de entender. Vou usar uma analogia para entender o que é transliminaridade. Imagina que isso aqui é a parte consciente da sua mente, isso aqui é o seu inconsciente, o famoso inconsciente. Né? E, a princípio, são duas coisas diferentes. Então, o seu inconsciente se manifesta quando você está sonhando, se manifesta, segundo a psicanálise, nos seus atos falhos e por aí vai. E o seu consciente é aquilo que você dá conta de saber voluntariamente e tal. Existe uma separação, a princípio, entre essas duas. Essa fronteira aqui, para algumas pessoas, essa fronteira ela é mais esburacada. E para outras pessoas, ela é menos. Para as pessoas em que essa fronteira ela é menos esburacada, ela é mais rígida, ela é mais fechada, são aquelas pessoas que têm transliminaridade baixa. Ou seja, tem muito pouco fluxo de informação entre o inconsciente e a consciência. Sabe? São pessoas que se lembram um pouco dos seus sonhos, são pessoas que muito pouco vai ter chance de ouvir vozes vindo da cabeça, lá das profundezas, enfim. Só que pessoas que têm transliminaridade muito alta, ou seja, essa fronteira é muito buracada, ela vai experimentar um fluxo de informação vindo do inconsciente muito grande. E como que isso se manifesta na prática, no dia a dia? Elas têm uma tendência muito maior a ouvir vozes, a ver coisa, a ter intuições, várias coisas assim, comportamentos automáticos.
né? De, sei lá, escrever coisas sem perceber que está escrevendo. Lembra antigamente, quando a gente tinha telefone de fio, ficava geralmente no canto assim da nossa sala, a gente ficava lá com o telefone assim no ouvido, conversando com a avó, e a conversa durava meia hora, uma hora, a gente começava a rabiscar no bloquinho de notas, que ficava perto assim do telefone, né? Bloquinho de recado. E aí, quando terminava a ligação, você olhava aquele bloquinho, estava cheio de rabisco, de desenho, um monte de coisa. Pessoas com transliminaridade alta, ela consegue escrever um talteking novo ali, sabe? Naquela meia hora de conversa. Porque esses processos inconscientes, eles vão vazar para a consciência muito mais facilmente. Né? A pessoa vai experimentar isso muito mais facilmente. E a transliminaridade é uma coisa que, ao que tudo indica, tem esse componente mais inato, que interage com o ambiente e a pessoa vai sozinha. Você não precisa treinar para ter transliminaridade alta. Né? Ao mesmo tempo que é uma régua, não é que a pessoa tem transliminaridade alta e o resto não tem, é uma régua. Então, o outro cara tem um pouco mais que você tem um pouco menos, mas todos nós temos alguma coisa. Nenhum de nós é completamente cindido, separado o inconsciente da consciência. E já que todo mundo tem essa relação, pouca ou muito, todos nós podemos treinar esse fluxo acontecer. Por exemplo, meditando. Por exemplo, fazendo esses treinamentos mediúnicos. Vários centros espíritas oferecem treinamento mediúnico, né? Desenvolvimento de mediunidade. A pessoa vai lá todo sábado e faz umas atividades lá e vai treinando. Do ponto de vista psicológico, o que você está treinando? Você está treinando esse fluxo, deixar a coisa fluir. Né? E aí você começa a escrita automática, começa a fazer um monte de coisa. Então dá para treinar, mas ao mesmo tempo tem predisposições que facilitam. Eu estou com um monte de pergunta aqui, dúvida, mas o Robson parece que está querendo falar alguma coisa. Eu Pode quero falar perguntar. sobre hipnose, estados alterados de consciência e também sobre esse treinamento. Robson? Pode perguntar. Pode Não, perguntar. pode perguntar você. Eu ia perguntar se essa transliminaridade pode ser desenvolvida. E ele falou, ele encerrou falando sobre isso. Eu ia falar se os processos mágicos, as práticas mágicas, podem ser um meio de aumentar esse processo de transliminaridade. Aí ele já afirmou que sim, que a prática pode levar ao desenvolvimento. A gente tem exemplos, inclusive, do Sper mesmo. O primeiro Magia do Caos, ele fazia muito disso. Que ele chamava de escrita em transe. Né? E aí o cara entrava num transe mediúnico e fazia os desenhos, os sigilos, as evocações, tudo nesse formato. E a minha primeira pergunta ia ser a respeito da hipnose, do estado de hipnose. Se ele vê a diferença entre o estado induzido de hipnose, de transe da hipnose e o estado de mediunidade de um espírita. Se ele vê a diferença entre um e outro. Não. Tem diferenças, mas tem semelhanças. Então, tem alguns pontos de conexão e tem pontos de diferença. Nos dois casos, a gente está falando de estados diferenciados de consciência. Eu não vou nem usar a expressão, vocês devem ter notado que eu estou tomando cuidado para não falar estados alterados de consciência, porque é um termo que já ficou banalizado. Então, cada um já tem a sua visão interna do que é um estado alterado de consciência. Então, estou de propósito escolhendo outras palavras para ficar uma coisa mais ambígua mesmo. Nos dois casos, a gente está falando de estados diferenciados de consciência mesmo. Só que, e esses estados alterados, eles podem beber de capacidades humanas universais, que todo mundo tem, e aí faz sentido quando os espíritas dizem, por exemplo, que todo mundo é médium, aí faz algum sentido, pelo menos nesse âmbito, todo mundo tem essas capacidades, alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem. Mas, ao mesmo tempo, começam as diferenças, porque mediunidade e hipnose são duas coisas que também têm um elemento cultural muito forte, mas muito forte mesmo. Vou dar um exemplo. Quando você compara médiums brasileiros com médiums britânicos, o que está rolando? O conteúdo das psicografias, o conteúdo das psicofonias, tem pesquisas mostrando que a diferença é enorme. E qual que é a diferença? O conteúdo da experiência é fortemente coincidente com a cultura de onde a pessoa vem. Então, enquanto cartas mediúnicas e, enfim, falas, seja lá o que for, manifestações espíritas no contexto brasileiro, que a gente pressupõe que seriam de espíritos, né, de alguém que não está aqui especificamente no Brasil, alguém que está em outro lugar. Essas experiências, elas são altamente coerentes com as religiões que a gente está falando aqui, né? Então, se a pessoa está no centro espírita, ela vai falar de reencarnação, vai falar do nosso lar, vai falar dessas coisas todas. Se a pessoa está no ilê de candomblé, ela vai falar
das entidades que são ditas ali. Mas se a pessoa está na Inglaterra, e eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer pesquisa lá, de ir lá para falar com essa galera, entrevistar e tudo mais, o conteúdo vai ser muito mais anglicano, vai ser muito mais relacionado com as religiões de lá, de calvinismo, essas coisas. O médium psicografa uma carta, você vai ler a carta não está falando de reencarnação, ela está falando de ressurreição da alma, ela está falando dos pressupostos daquele contexto religioso, né? Tem um outro exemplo muito legal que mostra a influência da cultura também. Fizeram umas pesquisas muito legais sobre a língua dos anjos. Sabe essa história de, em certas religiões evangélicas, o pessoal começa a falar a língua dos anjos, essa coisa toda? O pessoal... Bloqueando Ulisses. O pessoal tá zoando internamente aí, né? Eles fizeram uma pesquisa, uma análise de conteúdo da linguagem dos anjos, o que o pessoal fala no Brasil e nos Estados Unidos. O que eles descobriram? A gente está supondo aqui, vamos pensar pela crença da galera lá, que é a língua dos anjos, né? Então, os anjos lá, seja lá onde for que eles estão, eles falam daquele jeito. Só que eles foram analisar os fonemas, entre várias outras coisas, eles viram que lá nos Estados Unidos, a linguagem dos anjos é cheia de fonemas do inglês. Por exemplo, o the, eu não vou saber falar certo, né? O TH, né? O the, né? Aquele som do THE, THO, que a gente não tem aqui no Brasil, não tem na língua portuguesa, né? Então, a língua dos anjos lá é cheia de TH. E aqui não aparece essa língua. Então, assim, ou são anjos de tribos diferentes, ou a gente está falando de uma influência cultural muito específica, né? Aconteceu a mesma coisa lá, essas pesquisas não são de agora, tá, gente? No século XIX, lá na França, tinha uma médium espírita bastante famosa, que é a Helene Smith. E a Helene Smith, ela, inclusive, aí vocês devem até conhecer mais que eu, vocês devem ter ouvido falar dela, porque ela é uma médium bem famosa aí, nos círculos esotéricos, enfim. E, entre outras coisas, ela dizia que ela saía do corpo e nessas experiências fora do corpo, ela ia ao planeta Marte. Chegava lá, via a galera, ela voltou falando que tinha a civilização marciana lá, ela fez desenhos. Se você jogar na internet, você acha os desenhos dela. Os marcianos usavam sandália gladiador, tinha umas ovelhas lá que eles criavam e tal, eles usavam saiotes, enfim. E ela conta que ela foi lá tantas vezes que ela aprendeu o idioma marciano. Então ela falava marcianês. Só que no século XIX tinha um pioneiro da psicologia francesa, que é o Théodore Flanois. E ele contratou um linguista para, junto com ele, estudar a Helene Smith. E eles chegaram à conclusão, que, entre outras coisas, que o idioma marciano da Helene Smith era uma variação infantil, palavras deles, do idioma francês. Então, eu vou exagerar aqui, mas em francês, bom dia, bonjour. E em marcianês era bonjour, sabe? Então, o idioma marciano dela era uma distorção do idioma francês, que é o idioma que ela conhecia. Então, quando a gente estuda essas experiências espirituais, enfim, muito do que a gente percebe é um paralelismo muito forte com a cultura de origem da pessoa, que bate até com um daqueles critérios de saúde mental que eu falei lá atrás, lembra? Que um deles é compatibilidade com a cultura de origem. Então, aquilo que a cultura preconiza que deve acontecer, o que é esperado naquele contexto que deveria acontecer, normalmente acontece. Então, a pessoa, mesmo que não seja de propósito, ela muitas vezes ecoa aquilo que é esperado no contexto cultural dela. O Léo, a gente estava brincando porque o John Dee, que é um dos textos bem famosos, né, dos anjos enoquianos, ele é um cara justamente que no século XVI falava que ele conversava com anjos e tal. E aí você tem os goécios, que são os demônios, que o cara fazia evocações e tal. E era uma coisa engraçada, porque logo quando a gente começou a fazer essas pesquisas aqui, uns 20 anos atrás, a gente pegava esses sigilos, que eram como se fosse o símbolo do demônio, né, para você chamar o demônio e tal, do século XVII e tal, e a gente levava para o pai de santo do candomblé. E ele olhava o mesmo tipo de traçado e falava, olha, isso aqui é um Exu Tiriri. E aí a gente conseguia... E, obviamente, essas duas culturas nunca tiveram contato umas com as outras, né? Mas os desenhos que eles alegadamente falavam que era para chamar o demônio ou para chamar o Exu eram símbolos muito parecidos, né? Isso era uma coisa que a gente ficava doido atrás. Falava assim, poxa, como é que tem uma explicação para isso, né? Isso vai longe, cara. Isso vai longe. O primeiro cara que foi olhar isso com algum carinho na comunidade científica foi o Jung. Né? Quando o Jung começou a falar de arquétipos, essas coisas, um dos motivos era esse, que ele olhava a reincidência de certos símbolos em religiões, em grupos esotéricos, em doutrinas filosóficas, né? Que certas coisas se repetiam. O papel do círculo, por exemplo, né?
Em quase todas as culturas humanas, os círculos desempenham um papel importante, ligado a alguma divindade ou ligado à perfeição e tal. A gente consegue achar várias explicações para isso. Não estou dizendo que nenhuma delas é definitiva e que, inclusive, serve para todos os casos. Muitas vezes não vai servir para todos os casos. Mas é possível a gente pensar em explicações não sobrenaturais para coincidência de símbolos. Tá? Uma delas é... vamos dizer assim, como é que eu falo isso? O fato de certos símbolos serem muito básicos e eles vão acabar se repetindo justamente por esse caráter básico. Vou dar um exemplo mais fácil. Em certos lugares, o pessoal fala muito que culturas que não se conheceram, né, os egípcios, os maias, não sei o quê, todos eles fazem templos em forma de pirâmide. E aí a galera fala, nossa, então pirâmide deve ter um negócio especial aí dessa forma, tal, deve ter alguma coisa sobrenatural, ou, as energias que essa forma geométrica inspira e tal, tal, tal. Mas tem uma explicação muito mais simples para ter tantos templos em forma de pirâmide, que é o jeito mais fácil de empilhar pedra. Simples assim. Então, assim, isso não quer dizer que isso explica todos os casos, só estou dando um exemplo de uma variável que é puramente humana, que justifica uma figura geométrica se repetir em diferentes lugares. Esse é um ponto. Não explica tudo, com certeza não, mas esse é um dos pontos. Outro ponto, tem uma coisa que a gente... Um dos vieses humanos que a gente tem, né, é a tal da padronicidade, a nossa tendência a ver padrões. Então, a gente sabe que isso vem da seleção natural, foi muito útil para a sobrevivência da espécie humana, você conectar coisas, né? Então, você sai da caverna lá, você é um homem das cavernas, sai da uma caverna lá, uma bela manhã, e o seu colega lá da sua tribo come uma frutinha que apareceu na árvore ali, 5, 10 minutos depois, ele está estribuchando no chão e morre. É útil para a nossa espécie ter a capacidade de olhar para esses dois acontecimentos e falar, ué, aí tem, né? Não vou comer essa frutinha. Então, você juntar coisas que não necessariamente são juntadas, né? Você fazer essas conexões, isso é útil para a sobrevivência, não só da nossa espécie, outros animais também fazem isso. Só que, como efeito colateral, hoje nós somos exímios reconhecedores de padrões. Quer esses padrões estejam lá de fato, quer eles não estejam. Então, um grande exemplo disso são as teorias da conspiração. Elas não viveriam se não fosse essa capacidade nossa, né? O fulano falou isso e aconteceu aquilo, então as duas coisas estão relacionadas, existe uma conspiração aí e tal. Como que isso se aplica ao caso? Como a gente está procurando padrões o tempo todo, é muito fácil a gente, estudando religiões, por exemplo, a gente começar a enxergar pontos de conexão. Porque a gente já está fazendo isso, a gente já está procurando sem saber, é involuntário, é inconsciente. Então, tem tanta coisa acontecendo, tem tantas religiões, tantos símbolos, tanta coisa, que você vai começar a encontrar conexões. Né? Fatalmente, quer essas coisas estejam relacionadas ou não, você vai encontrar. Um exemplo clássico que o pessoal da antropologia odeia profundamente, jamais fale para um antropólogo sobre isso, é o Joseph Campbell. Sabe o Joseph Campbell, o poder do mito, aquele negócio todo? Cara, quando eu conheci Joseph Campbell, eu fiquei apaixonado. Eu falei, cara, esse negócio é fantástico, esse cara descobriu o ouro. Né? Só que aí, conforme eu fui estudando, enfim, tal, foi possível ver, por isso que os antropólogos odeiam o Joseph Campbell, que aqueles paralelismos que ele fala entre as mitologias e tal, é um exercício claro de padronicidade. Quando ele fala que o mito tal coincide tremendamente com o mito tal, lá da Mesopotâmia, que não tem relação nenhuma, ele está ignorando o mesmo número de casos, ou até mais casos, em que aquele padrão não se repete. Sabe? Então, se você for pensar, sei lá, numa deusa que tem essa ou aquela característica, se você procurar demais, vai aparecer mais umas 2 ou 3. Entende? E você fala, pô, então tem uma relação e tal, a deusa japonesa da fertilidade com o deus hindu de não sei o quê. Mas a gente já está com essa tendência de ficar procurando padrão. E tem tanta coisa acontecendo que a gente vai encontrar. Inclusive de figuras geométricas, de símbolos, né? Tem tantos símbolos, uma hora você vai achar alguns que batem. Então, assim, eu estou dando 2 exemplos de processos não sobrenaturais, não extraordinários que poderiam justificar isso, mas aberto à possibilidade de ter outras explicações para outros casos. Mas, como eu tinha dito no começo, né, tem tantos caminhos para a gente estudar esses fenômenos extraordinários, essas coisas todas. Um desses caminhos é a ciência. Foi o caminho que eu peguei. E na ciência a gente sempre procura a explicação mais simples primeiro. Não que a explicação mais simples seja necessariamente a correta. Às vezes não é. Só que é legal começar pela mais simples, porque se ela for a verdadeira, é mais fácil você descobrir, porque ela é mais simples, tem menos coisas para você investigar. Se ela for a explicação errada, também é mais fácil descartar. Né? Então a gente começa pela mais simples. Então, fazendo esse exercício, a gente consegue explicação para muitas dessas coisas, mas ainda sobra um ruídozinho, né? Como diria o Wesley Safadão, aquele 1% vagabundo, né? Sempre sobra um 1% lá que você não consegue explicar aquele negócio que motiva as pesquisas, mas a maioria das coisas a gente consegue achar
alguma explicação. Ô, Léo, deixa eu fazer uma pergunta, galera, que acho que vai interessar todo mundo. Você falou da questão de padrão, de que a gente busca bastante padrão. Você tinha comentado antes que um dos fatores que a gente tem que analisar é a atitude acrítica, que pode acabar tendo em vista. No ocultismo, além de a gente ter esses padrões todos, a gente, inclusive, é treinado para encontrar mais padrões ainda. A cabala, a alquimia, basicamente, são ferramentas para encontrar padrões onde outras pessoas não encontram. Então, minha pergunta para você é o seguinte: tendo em vista que, se você observar o meio ocultista, você vai encontrar dois tipos de pessoas. Um desse tipo de pessoa é justamente quem não tem a criticidade, aquela pessoa que tem aquela teoria e não vai abrir mão dela, e tem outras pessoas que gostam de discutir o assunto. Que dica você pode dar como psicólogo para que o ocultista não fique bitolado? Eita, pô, é isso. Eu não sei se eu tenho esse poder todo, não, mas vamos lá. Acho que vale para tudo, sabe? Isso eu falo para os alunos também. Tem um grande divulgador científico bastante conhecido que é o Carl Sagan, né? Tem várias coisas que ele falava que eu não concordo, mas tem várias coisas, a maioria delas eu concordo bastante. E tem um prefácio de um livro dele, que é um dos mais famosos, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, recomendo. Apesar de ter coisinhas ali que eu não concordo, enfim, mas a grande maioria das coisas é legal. E logo na introdução do livro, ele conta o principal aprendizado que ele teve na vida, com toda a carreira científica que ele teve. Ele foi astrônomo, professor na Universidade de Cornell, mas a principal lição dele foi com os pais, que foi com quem ele aprendeu o ceticismo e a admiração. Ele fala que ele estava lá na janela da casa dele, do apartamento, olhando para o mar, e a mãe dele, para estimular a curiosidade dele, falou: você sabia que do lado do mar tem a Europa? Está lá, os europeus estão lá do outro lado. E ele, criança, ele conta que ele espremeu os olhos assim, e ele achou que ele estava vendo alguma coisa se mover lá perto do horizonte. Ele falou: eu acho que eu consigo ver eles daqui. E a mãe dele falou: não, você não consegue. E ele ficou: diabos, né? Como que ela sabe? Ela não está dentro da minha cabeça para saber o que eu estou vendo. Como que ela sabe que eu não estou vendo? Foi onde ele aprendeu, ele começou a pensar sobre ceticismo. E ele conta que na mesma época o pai dele levou ele para a Feira Mundial de Nova York, a famosa Feira Mundial de Nova York de 1939, se eu não me engano, que trazia as novidades científicas da época, e foi quando ele começou a se apaixonar pela ciência e tal. Então ele defende, e eu concordo totalmente com ele, isso vale não só para cientistas, mas acho que vale para todo mundo, é a gente desenvolver esse equilíbrio entre o ceticismo e a admiração. A capacidade, o ceticismo não aquele sentido da palavra cético, que é o senso comum. O cético é aquele, segundo o senso comum, que duvida de tudo. O cético é aquele que põe a mão no ouvido e fala lá, não quero saber. Isso não é cético. Isso é só cabeça dura. Né? O cético é aquele cara que fala assim: tá, isso aí que você está dizendo, você tirou de onde? Você verificou esse negócio? Você tem certeza? Esse é o ceticismo saudável. Né? Então, mas também não é só ser cético. E é fácil duvidar de tudo. Né? E você consegue refutar qualquer coisa que você queira se você tiver obstinado o suficiente para duvidar de tudo. Né? Então ele fala que você tem que ser cético, mas ao mesmo tempo você tem que ter a mente aberta para as maravilhas que o universo pode te apresentar. A gente não sabe quase nada. Né? A gente está engatinhando como civilização, então falta tanta coisa para aprender. E aí ele recomenda, e eu recomendo atrás, que a gente tente desenvolver esse equilíbrio entre o ceticismo e a admiração. A capacidade de se abrir para o novo, mas ao mesmo tempo o entendimento de que a gente pode estar errado, e a gente erra pra caramba, mesmo. Tem várias pesquisas mostrando que a grande maioria dos processos psicológicos humanos, inclusive o raciocínio, são enviesados por processos inconscientes. E aí só depois que você chegou a uma crença, a uma conclusão por motivos inconscientes, é que você conscientemente busca uma justificativa racional para aquilo. E a gente sai com a sensação de: não, eu só acredito naquilo porque eu avaliei ponderadamente, racionalmente, cheguei a essa conclusão. Na grande maioria das vezes, você acredita numa coisa por motivos inconscientes e só depois você cria uma justificativa para você mesmo, para racionalizar aquilo ali e dar um verniz de: não, agora isso faz sentido, eu posso acreditar numa boa. Então, assim, é bom duvidar, inclusive, da gente mesmo, desde que a gente tenha a mente aberta para que o extraordinário possa existir mesmo, enfim. Entende? Então, acho que a grande lição é essa, o equilíbrio entre ceticismo e admiração. A gente se protege de ficar bitolado, por um lado, né, de não vou ver nada extraordinário que exista no universo me interessa, eu já tenho as minhas crenças, não quero ser abalado. Ao mesmo tempo, você não cai no extremo oposto também de tudo é verdade, sabe? Todas as energias, todos os seres, tudo é verdade. Calma, né? Calma, Veloz. Então, acho que essa posição intermediária, ela nos protege dos dois extremos. Léo,
No ocultismo, a gente sempre busca os estados diferenciados de consciência, para ter as experiências que cada um tem como objetivo. Na hipnose, quando você começa a estudar hipnose, você vê que na vigília você está num estado, quando você está relaxado você está em outro, aí você está dormindo, você tem vários níveis ali, e cada nível desse tem uma letra grega que eu não estou lembrando agora. O que eu quero falar sobre auto-hipnose, assim, explicar sobre esses estados diferenciados da consciência que nós temos normalmente, como os estados assim, onde a consciência está retirada, quando você está meditando, você consegue melhorar o fluxo de ideia como se fosse... eu estou tentando formular a pergunta aqui. Resetar o computador e reiniciar ele. Quando você está meditando, quando você realmente consegue abaixar o nível. Isso é possível? Com esses... Termina a pergunta. Achei que você tinha terminado. Não, basicamente era isso. Pode... Do ponto de vista científico, a visão que a gente tem de hipnose, de estados diferenciados de consciência, ela confirma alguns aspectos do que as pessoas normalmente defendem e acreditam, mas alguns aspectos não. Então, essa noção de uma distinção muito grande entre o estado que você experimenta na vigília, no dia a dia, e o estado hipnótico, por exemplo, cientificamente não faz tanto sentido. É uma coisa muito mais um degradê e uma interpenetração de estados do que uma coisa que ou vai para um lado ou vai para o outro. Quem faz hipnose, especialmente em contexto clínico, sabe disso. Por exemplo, quando a gente hipnotiza criança. Criança entra e sai da hipnose assim, muito facilmente. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Você está hipnotizando uma criança, você sabe que ela vai sair e ela vai voltar. Relaxa. Se ela sair, espera uns 2, 3 minutos, continua ali a indução que ela vai voltar. E essas pesquisas sobre funcionamento cerebral e tal mostram que essa interpenetração, essa mistura de estados diferentes aí. Inclusive, muito do que se fala de ondas cerebrais, alfa, beta, gama, teta, essas coisas todas, a gente problematiza isso. A coisa não é tão redondinha assim, não. Mas aí eu me perdi na sua pergunta. Eu fui falar a base do que eu queria responder e eu perdi a pergunta em si. O que você queria saber? Assim, a auto-hipnose, a pessoa fazendo a meditação, ela consegue chegar nesses estados alterados de consciência que muitas vezes o mago está buscando através de químicos e outras coisas. Super. Vai ter diferenças, né? Igual eu tinha comentado da mediunidade em relação à hipnose. O aspecto cultural já vai ditar certas diferenças. Então, o transe do mago não vai ser igualzinho o transe da pessoa em auto-hipnose, porque a gente está falando de universos simbólicos diferentes. Então, a experiência vai ser modelada por isso também. Mas, nos aspectos básicos, a gente pode falar que tem uma conexão boa. E sim, através da auto-hipnose, se você passa pela experiência, se você aprende como o seu cérebro responde aquilo ali, você pode, sim, fazer auto-hipnose. Eu faço. Eu usei hipnose por muitos anos na clínica, hoje eu não clinico mais, estou trabalhando só com ensino e pesquisa, mas cliniquei por muitos anos, então você hipnotizando os outros e tudo mais, você aprende. Eu usei, inclusive, para mim, recentemente, só para dar um exemplo de como a gente consegue entrar nesse estado, eu odeio dentista. Na real, se tiver algum dentista aqui, desculpe, mas eu odeio. Me sinto mal, tenho angústia, é foda dentista para mim. E tanto é que eu preciso tomar muita anestesia normalmente. Para fazer uma simples obturação, eu preciso tomar várias anestesias. Já teve uma ocasião que eu tomei 10. O dentista me deu 10 anestesias. Só assim ele conseguiu fazer a minha obturação. E era só uma obturação. Na última dentista que eu fui, ela me deu 2. E eu falei, não, tá doendo pra caramba. Ela falou, você vai ter que voltar outro dia, porque eu não vou te dar mais. E a dentista era longe, era um monte de coisa. Eu falei, não quero voltar aqui de novo. Eu falei, não, vai ter que ir. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma auto-hipnose. Ali rapidão, assim, durou 10 segundos para eu fazer. E eu não senti nada. Zerou a dor. Então, assim, você aprendendo os processos, você consegue acessar estados diferenciados de consciência. A explicação para esses estados e o conteúdo sutil, os detalhes dessa experiência vão ser modelados pela cultura, pelas expectativas. Por isso que eu falei que na magia é uma coisa, na auto-hipnose no dia a dia é outra, mas o alicerce é conjugado, então dá para a gente acessar. Eu faço uso da auto-hipnose para meus estados alterados de consciência. Léo, eu tenho uma pergunta. Como você já fez aí uma série de pesquisas, uma série de estudos,
Você poderia contar alguns casos, algumas coisas daquilo que mais te impressionou, aquilo que você viu e você falou, não tem uma explicação para isso, isso é alguma coisa que me deixou assim, sei lá, me chamou muita atenção. Ah, isso tem, cara, tem muita coisa. Isso até que motiva a gente a continuar pesquisando, né? Se tivesse todas as respostas, largava isso para lá. Mas, por exemplo, eu já vi muitos fenômenos no céu que eu não sei explicar. Então, muitos objetos voadores não identificados ou fenômenos aéreos não identificados. Já vi vários que eu não sei explicar. A maioria a gente consegue, mas tem uma minoria que você fala, putz, velho, agora complicou. O que não quer dizer que não tenha uma explicação, né? Eventualmente vai ter uma explicação, só não sei qual é essa explicação. Mas então já vi coisas assim, já vi alguns fenômenos ligados a coisas sobrenaturais, alguns casos interessantes de poltergeist, que não é tão fácil explicar. Eu não cheguei a comentar aqui, mas eu, entre aspas, sou mágico também. Eu falo entre aspas porque é uma ofensa para os mágicos de verdade falar que eu sou mágico. Mágico no sentido de ilusionista. Então, eu aprendi e estou aprendendo, continuo estudando e tal, ilusionismo, porque, como eu estudo casos de suposta paranormalidade, tem que saber reconhecer truques. E tá cheio de falso paranormal aí fazendo truque de mágica, de ilusionismo. Mas tem alguns casos que você fala, putz, velho, eu ainda não consegui e talvez nunca consiga. Mas esses casos seguem afetando a gente. Por exemplo, algumas informações que a pessoa eventualmente fornece e não consegui rastrear de forma nenhuma de onde ela pode ter tirado aquilo. E tem várias técnicas muito criativas, tá, gente? Não é porque a pessoa fala uma coisa muito pessoal sua e não tem como esse cara saber. Pode ser que ele consiga. Inclusive, eu faço muito esse tipo de mágica que a gente chama de mentalismo. Mas eu já vi umas coisas que falam, putz, velho, eu não consegui ainda entender como que esse cara, de onde esse cara tirou essa informação. Como foi que teve um caso, por exemplo, de poltergeist conhecido lá no nosso círculo interno, um caso pesquisado, que uma televisão daquelas de tubo, ela voou da prateleira que ela estava para o meio da sala, longe de todo mundo e sem qualquer aparato de ilusionismo pudesse justificar. Fio, gelo, hoje tem um tipo de poltergeist que é com gelo. Você pega, por exemplo, um objeto bem pesado, calça ele com uma pedrinha de gelo, bem pequena, que não dá para ver de longe, mas ela é suficiente para calçar. Na hora que o gelo derreter, o objeto desbalanceia e cai. Só que ele vai cair sozinho, longe de todo mundo, né? Então, de repente, a gente está aqui conversando e lá na frente a televisão cai, né? E pouca gente vai prestar atenção numa pocinha de água que está ali no chão. Então, tem várias formas criativas de você produzir uma série de fenômenos, mas tem alguns casos que ainda falam, putz, velho. Alguns casos ufológicos, por exemplo, é um dos que eu mais gosto, tá, gente? Essa questão dos OVNIs e tal, eu tenho muito interesse. Tem casos ufológicos, assim, o caso do ET de Varginha, por exemplo. Eu sou um dos que pesquisou e ainda pesquiso o caso do ET de Varginha, já fui lá 1 milhão de vezes. Cara, eu não sei o que aconteceu. Tem tanta coisa bizarra envolvendo o caso do ET de Varginha que eu não sei o que aconteceu. A pesquisa continua. Então, assim, tem muita coisa interessante. Eu gosto muito da parte dos fenômenos de mediunidade, né? Então a gente tem os relatos da galera da Jurema, por exemplo, que o cara toma a Jurema, e aí o mestre vem e fala com a pessoa: olha, eu fui fulano de tal, eu morei na cidade tal, meu corpo está enterrado no lugar tal. E aí o cara viaja até essa cidade, o cara nunca viu na vida, vai no cemitério e tá lá o nome do tal do mestre, né? Inclusive, isso é uma das provas de iniciação e tal. E é uma coisa que você fala, pô, como é que o cara tem essa informação no subconsciente, né? Um negócio que é uma imaginação tão criativa, né? Eu não conseguiria imaginar um mestre que ia falar assim, eu estou enterrado no cemitério tal, na cidade lá do Nordeste. E aí você vai na desgraça da cidade e tá lá o nome do cara no cemitério, né? Nesses relatos eu acho a coisa mais fantástica, assim. Então, Que nem algumas coisas o legais. Cat fala, né? Desculpa. Não, fala aí. Não, só completar que é que nem o Lomildo Cat fala que é tudo coisa da sua cabeça. Você só não sabe quão grande a sua cabeça é. Achei genial essa frase dele. Pode falar, Léo. Então, tem muitas coisas interessantes nessa parte aí de memórias de vidas passadas e coisas assim. Vocês devem já ter ouvido falar, uma parte de vocês já deve ter ouvido falar do Ian Stevenson, né, um psiquiatra que ficou bastante famoso por ter pesquisado casos de histórias de reencarnação de crianças muito novas. E uma das coisas que essas pesquisas mostram
de fato, porque, embora casos extraordinários possam eventualmente acontecer, tem casos que a gente conhece, casos pesquisados, em que se conseguiu descobrir como que a pessoa acessou aquela informação. Inclusive, um caso bastante famoso do Ian Stevenson, de uma criança que ela viu na TV, aparentemente, uma matéria que passou uma vez sobre uma cidadezinha lá, um cara que morreu na cidadezinha. Muitos meses depois, ela começou a falar daquele cara. E aí, até conseguirem rastrear que foi na TV que ela viu aquilo, foi um cobrar para conseguir. Então, assim, é muito importante a gente fazer esse tipo de verificação e tal, mas pelo menos do lado científico, que é de onde eu vou falar, é o tal do lugar de fala, né? Meu lugar de fala é do lado da ciência. Quando a gente faz essa verificação dessas informações de forma sistemática, inclusive dos casos mais interessantes, de vez em quando a gente esbarra em umas coisas que a gente não esperava. Por exemplo, tem um caso bastante conhecido, alguém já até baixou minha tese de doutorado aí. Tem um caso bastante famoso que era um menininho, não lembro mais onde é que foi, se foi na Índia e tal, mas ele falou esse tipo de coisa. Ah, o meu nome era tal, eu vivia em tal lugar, na cidade de tal, beleza. Aí o Ian Stevenson, esse psiquiatra que eu estou dizendo, foi lá verificar. Descobriu o nome do cara, descobriu vários detalhes lá e tal que confirmariam. E se você parasse naquilo ali, beleza, fala, não tem jeito. Menininho de 5 anos de idade, lá no Camboja, sei lá onde, falando de um negócio lá na China e tal. Só que vários detalhes que esse menino deu ao mesmo tempo eram bizarramente errados. Então, o mesmo menino que falava, olha, eu tinha uma unha encravada no pé direito, era o mesmo menino que falava assim, olha, a minha casa lá nessa rua era uma casa de esquina, que era a casa do fulano. Você ia lá, a casa de esquina não era a casa onde deveria ser, nem tem, sabe? Tipo, então, várias informações básicas também estavam erradas, mostrando que o negócio é muito mais complexo do que a gente imagina no começo, né? De novo, a nossa tendência é ver. Se você dá muitas informações, a chance de acontecer alguns acertos é bem razoável. E aí a gente tem a tendência a observar os acertos e ignorar os erros. Muitas daquelas previsões de fim de ano têm essa característica, né? A pessoa fala 1 milhão de coisas, um monte de coisa não vai acontecer, mas aí se numa dessas ela acerta uma, pronto, no ano seguinte ela já está sendo chamada para Ana Maria Braga para dar a previsão do ano, porque ela acertou ano passado aquela. Então é mais delicado, sabe? Isso que eu quero dizer. Pode ter alguma coisa extraordinária ali? Super pode. Mas primeiro a gente tenta ver essas alternativas. A gente sempre tem um ódio mortal dessa galera que faz previsões e tal, porque eles estragam, assim, tipo, eles são responsáveis pela galera cética odiar, se você falar qualquer coisa de hermetismo ou ocultismo, os caras já olham torto, justamente por esse monte de charlatão, né? Pelo menos no meu caso, a minha paixão sempre foi esse fenômeno de mediunidade. Por isso que eu acho que esses exercícios que eles estão fazendo com pôr o cara na máquina, mede o cérebro dele, vê se o cara está incorporado. De repente, eu não sei se o cara incorporar um Exu, a máquina registra de um jeito, ou o cara incorporar um preto velho, o cérebro dele fica de outro jeito. E aí, se um outro camarada incorporar um preto velho, tem uma coincidência, né? Eu acho que o problema sempre vai ser a quantidade, né? Vocês vão precisar de muitos médiums para medir o cérebro dos caras, para ver se as entidades são diferentes. Eu tenho fé que um dia a gente chega lá. A gente vai conseguir ter tecnologia e máquinas para medir isso, né? Mas eu acho que esse é o caminho. Eu admiro muito isso que vocês estão fazendo. Valeu, cara. A gente está fazendo muita coisa, tem dados, sabe? Porque a gente aqui tem pouco tempo. Mas tem muita pesquisa legal, inclusive pesquisas sobre fenômenos parapsicológicos como telepatia e coisas assim. Mostra que tem resultado, isso é que é foda. Os resultados acontecem num patamar superior ao esperado pelo acaso, a gente descartando explicações como fraude, como experimento mal feito, todas essas coisas. Então, assim, é um assunto que vai longe, e só para apimentar, já que vocês falaram de meditação e hipnose, nesses estudos sobre telepatia, os scores, os resultados são mais altos entre pessoas que são meditadoras experientes. Então, se o cara pratica meditação, por exemplo, os scores deles, os resultados deles são mais altos. Você fala, putz, o negócio ficou mais complicado ainda, né? Então, não é um assunto fácil. E tem resultados experimentais interessantes. Não estou dizendo que telepatia existe, só estou dizendo que tem resultados enigmáticos que apontam para esse lado. A gente ainda está trabalhando neles, mas a seta está apontada para o lado de algo está acontecendo. Eu gosto muito também daquele exercício que eles fizeram com inteligência artificial que avaliava o texto mediúnico, né? E aí via que realmente as chaves, palavra-chave, gramática e tal, era
de pessoas diferentes e tal. Eu acho que esse é mais ou menos o caminho. Um dia a ciência vai chegar lá. Então, ou tem espírito ou não tem, né? Ou tem um anjo, ou tem um alien, ou qualquer coisa. Mas, eventualmente, eu acho que um dia a gente vai descobrir o que está acontecendo. E para a gente que estuda hermetismo mesmo, qualquer resposta está certa. Então, se tem espírito, está ótimo. Se não tem espírito, também está ótimo. Mas só de a gente descobrir, né, o que faz o camarada tá lá rodando e, de repente, o cara incorporou um Exu e está conversando com um tom de voz diferente, trejeito diferente, maneira de se comportar totalmente diferente e tal. Isso eu acho que já é uma base de que muita gente que entra no ocultismo e tal tem com a mesma dúvida que você, né? Ele quer saber o que está acontecendo, né? E eu fico feliz de ter grupos que tá fazendo esse tipo de estudo sério. E a gente já está chegando aqui, por mais que... Eu ia falar, a gente já está chegando no final e ia te perguntar, né? E o pessoal que está fazendo esse estudo, como é que a gente te acha, né? Como é que a gente... cara, o jeito mais fácil que eu faço divulgação científica no Instagram, no @ideltapsi, tudo escrito, né? E lá eu estou sempre divulgando os eventos, os posts são todos sobre esses assuntos, então vai ter um monte de esquisitice lá nos posts sobre poltergeist, sobre alienígenas, sobre todas essas coisas dentro das nossas pesquisas. Então, quem quiser, confere lá no @ideltapsi no Instagram. Inclusive os eventos que a gente faz, as coisas lá na USP, tudo eu anuncio por lá. De repente a gente vai ter uma galera da mediunidade que, se vocês precisarem para medir e tal, muita gente assiste a gente. Então, eu acho legal, você que está assistindo a gente, escutando a gente, e você tem algum fenômeno, alguma coisa e tal, entrar em contato, porque para eles é legal. Quanto mais gente eles tiverem para estudar, melhor para todo mundo, né? Com certeza. Pô, Léo, eu queria te agradecer demais, cara, foi muito legal esse bate-papo, muito fantástico. Obrigadão mesmo pelo teu tempo. Valeu, Germânia, por ter trazido aqui. E, povo, algumas considerações finais? Rodrigo? Eu agradeço, hein? Eu quero agradecer vocês pelo convite. Não sei se vai dar tempo, mas obrigado pelo convite. Foi muito legal conhecer vocês. Já conheci a Germânia, agora espero ter mais contato com vocês daqui para frente. Cara, a gente tem contato com tanto nego que tem tanta coisa doida, assim, principalmente nessa área de mediunidade e tal, que a gente vai trocar umas figurinhas aí. Eu achei muita gente ia ser legal de colocar os eletrodos na cabeça para ver o que acontece, né? Quando o cara incorpora. Gente, mas foi sensacional, cara. O assunto é demais, assim, né? Acho que a curiosidade de todos. Léo, muito obrigado, cara. Assim, acho que esclareceu uma série de coisas e atiçou, né, a curiosidade. Tanto que a gente imagina que esses fenômenos só acontecem dentro de um mundinho, né? A gente está acostumado a conversar com pessoas que esse tipo de assunto é algo natural. É muito legal saber que fora disso, lá na academia, tem gente estudando esse tipo de coisa e chegando em situações que não tem uma conclusão ainda exata, né? Muito bacana mesmo. Eu nunca vou esquecer a gente com o bafômetro, assim, tipo, se achando os cientistas, né? E tentando no método científico, né? Então pega os caras de peso igual, mede quanto de pinga um toma, vê, e daí depois faz os bafômetros. Então, de uma certa maneira, a gente está aqui, só que a gente é amador. Eu fico muito feliz de saber que tem a galera profissional agora também com máquinas profissionais e metodologia e tal, vendo isso, cara. Então, brigadão de coração, Léo. Foi muito, muito fantástico. Marcelo, e quem passou no teste do bafômetro e quer saber mais sobre o Projeto Mayhem, como é que faz? O Projeto Mayhem, ele é um grupo da galera curiosa, né? Como o Léo falou, a gente é curioso, né? A galera que está se juntando para ver isso. Então, a gente, no começo da pandemia, começou a entrevistar pessoal de ordens iniciáticas, grupo de candomblé, de umbanda, quimbanda, satanista, druidismo. Eu acho que essa entrevista é de número 270, Léo, para você ter ideia. Então, a gente já entrevistou gente. Se você precisar de voluntário depois, a gente tem gente da umbanda, da quimbanda, do satanismo, de anjo, de tudo que você imaginar. Então, é até legal se você precisar falar, pô, eu preciso de alguma coisa. O Mayhem está à tua disposição para a gente se propõe a tentar achar esses médiums e ver disponibilidade de tudo, né? E isso só é possível graças à ajuda de vocês, né? Então a gente tem a revista do Hermetismo, tem o pessoal um outro Léo que também transforma isso aqui em áudio, em podcast, e as coisas, e aí esses gastos a galera se cotiza, né?
via Catarse. Então, é catarse.me/TDC. Lembrando que tipo, toda a grana que a gente arrecada lá, a gente converte e o que sobra em cada mês vai para os nossos projetos de hospitalaria, né? Então, a gente tem a ONG Infância Azul, o Instituto Curumim e vários outros grupos. Todo mês, alguma loja maçônica apresenta algum grupo que está precisando de alguma coisa, então a gente contribui com isso daí. É isso, galera. Chegamos, então, ao final de mais um programa. Então, brigadão, Rodrigo, que está com a gente. Palavras finais. Salve, pessoal. Despedindo. Assim, eu queria um pouco mais de método científico entre os ocultistas, ia valer muito nos experimentos que eles fazem em casa, um pouco mais de pensamento crítico, um pouco mais de pesquisa, isso ia ser fantástico. E esse bate-papo aqui com o Léo Martins foi top mesmo. Aprendi Maravilha. muito. Robson Belli, suas considerações finais. O tempo é pouco e o assunto é interessante demais. Eu acho que merecia uma parte 2. Sério mesmo. Então já vamos agendar isso daí. Thiago Tomussauskas, considerações papo de finais. altíssimo nível, 2022 está indo muito bem até agora. Só tenho a agradecer ao Léo e com certeza vamos convidar ele para outras oportunidades para falar sobre outros assuntos, que ele domina vários outros assuntos também que a gente já viu. Belezinha. Germânia Gonçalves, direto da Eclésia. Queria agradecer, Léo, essa oportunidade que você está falando com a gente, com a galera da magia agora. E você está sempre aí divulgando seus trabalhos no meio, né? E agora você está com a gente. E pedir também para outros programas, que eu tive a oportunidade para falar para mais coisas, porque são assuntos que vão ramificando ali, um puxa o outro, e é muita coisa para falar. Então, muito obrigada. Maravilha. Então, eu peguei os contatos do Léo, para vocês seguirem ele, está aqui nos textos da descrição do vídeo, tem aí o Instagram dele e tudo, e eu vou pegar os dados se ele quiser alguma outra coisa, e-mail, essas paradas todas. E agradeço todo mundo que seguiu a gente até agora no Bate-Papo Mayhem. Então, dá like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.